Boa tarde, meus amados. Aqui é o irmão Rafael Nascimento. Olha, veja só. Eu vou estar fazendo um vídeo para o irmão Rubens Sodré e para a irmã Elaine, não com forma de contradizer o que eles colocam nos vídeos deles, certo? É porque eu vi um vídeo de um irmão, Vitor Medeiros, que eu já tinha feito um vídeo parecido em formato das coisas, certo? Talvez eu não fui bem claro em relação às palavras que eu coloquei. Só que eu já fiz um vídeo, certo? Falando sobre tais coisas, entendeu? Porque o sistema religioso ensinou para todos nós que existe um diabo, que existe uma pessoa, uma entidade, certo? Que prejudica nossas vidas. E na realidade não é isso. Não existe diabo, não existe Satanás, não existe Lúcifer. É uma contradição do sistema religioso. E agora eu vou estar explicando o que significa diabo. A palavra diabo, ela vem do latim, certo? Que se chama diabolos. Diabos, por sua vez, do grego, ou seja, essa palavra que temos hoje, que é diabo, ela não tinha na escritura hebraica, certo? Ela foi adicionada na Grécia, na Septuaginta, certo? Como houve tradutores pagãos, você está me entendendo? Houve tradutores pagãos, então foi adicionada essa palavra, certo? Pelos os tradutores pagãos, 72 precisamente, né? Foi colocada essa palavra, só que não existia antes, entendeu, meu irmão Rubens? Não existia essa palavra antes. E outra coisa, a palavra vem do latim, não é do hebraico, entendeu? A palavra se chama diabos, ela está no plural, diabolos, certo? Que vem do grego. E transliterado significa diabolos, com O, diabolos. Ela fica com o latim, que é diabolos, no plural, e transliterado fica diabolos, que significa caluniador, acusador, ou seja, não é um ente do mal, e sim uma pessoa que se opõe à vontade de alguém, ou do Criador, ou uma pessoa que se torna opositor da ideia, da vontade de alguém, certo? Por exemplo, um exemplo prático disso. Se fulaninho tem uma vontade de ir para frente e o amigo dele vai para trás, ele é um opositor a fulaninho, ciclaninho. Então, ele é o diabo na vida de fulaninho, porque ele é um opositor à vontade de fulaninho. Você me compreendeu, meu irmão Rubens? Então, a palavra diabo, que vem de diabolos e diabolos, ela é uma palavra só para significar oposição, um acusador, um caluniador, certo? Uma coisa que vai contrária à outra. Isso não quer dizer um ente espiritual do mal, não, como é feito pelo cristianismo, não. Isso aí foi idealizado pelo cristianismo. Você está me entendendo, meu irmão Rubens? Então, é totalmente o contrário. Até eu só não fiz um vídeo mais específico falando sobre isso, até para que vocês não ficassem assim, digamos, com raiva ou ficar assim, sentido ofendido porque eu contradisse alguma posição que vocês colocam nos vídeos. Por isso que o irmão Rafael não fez nada a respeito disso, mas eu já tinha a minha posição formada em relação a isso. Está entendendo, meu irmão Rubens? Então, o que é que acontece? O caluniador, o acusador, é só algo contrário à vontade do Criador, ou algo contrário à vontade de um indivíduo, certo? Por exemplo, fulaninho pode se tornar diabo na vida de ciclaninho porque simplesmente ele foi oposto à ideia ou à vontade de fulaninho, certo? Então ele se torna um diabo. Essa palavra ela foi idealizada pelo cristianismo de forma errada, colocando que existe uma entidade do mal. Na realidade não existe. Essa palavra ela vem do latim, certo? Depois, diabolos, e por sua vez do grego, que é diabolos, transliterado, diabolos, caluniador, acusador. É um título mais comum também atribuído à entidade sobrenatural, maligna da tradição cristã, ou seja, isso foi idealizado pelo cristianismo, mas isso não quer dizer que o cristianismo está correto não, porque essa palavra ela é muito antiga. No hebraico, ela tem uma posição de oposição só.
Você está me entendendo? Ela só significa oposição. Você está me entendendo? Muitas vezes também é chamado o diabo de demônio, Satã e Lúcifer. Algumas vezes é citado como dragão ou velha cobra. Tratado como a representação do mal. Isso aí foi idealizado pelo cristianismo, em sua forma original, de um anjo querubim responsável pela guarda celestial. Isso foi também idealizado pelo o cristianismo, que foi expulso dos céus por ter criado uma rebelião de anjos contra Deus, com o intuito de tomar-lhe o trono, com seu parecer, certo? Com seu parecer, ainda desconhecido, muitos são em tentativa de reproduzi-lo. O mais popular o levaria a ter uma cor vermelha, com feições humanas, mais com chifres e rabo pontiagudo, enfim, essa idealização feita pelo próprio cristianismo. Você está me entendendo, meu irmão Rubens? Então, na realidade, a palavra hebraica, ela descreve adversário, certo? A palavra hebraica significa adversário, oposição, à vontade do Criador, à vontade de alguém. Eu posso ser o seu adversário se a minha ideia foi totalmente contrária à sua. Então, eu sou o diabo na sua vida. Mas não significa mal, não. É simplesmente uma oposição, um adversário, alguém que vai contra a ideia do Criador, a vontade, a ideia do indivíduo. Vai contra isso, entendeu? É só simplesmente isso, essa idealização feita pelo cristianismo foi errada. Por isso que eu mesmo não coloquei vídeo anteriormente falando sobre isso, meu amado, para que assim as pessoas ficassem percebendo que eu estava contra as suas ideias. Na realidade não era, meu amado. Era até complicado falar isso, porque foi idealizado pelo cristianismo tais coisas. Você está me entendendo, meu amado? Você está me entendendo? Você está me entendendo agora? Por exemplo, a palavra demônio, certo? A palavra demônio, certo? Vem da palavra demo, ou demon, ou seja, é originalmente um tipo de ser que há muito se distanciou, mesmo que ainda se assemelhe ao gênero da mitologia árabe. A palavra demônio, você está me entendendo? É uma palavra que foi adicionada pelos gregos. Você está me entendendo? Tudo que era oposto ao judaísmo, certo? Era considerado demônio. Então, essa palavra também foi adicionada, meu amado. Você está me entendendo? É difícil falar isso porque as pessoas têm uma crença pré-fixada. Então, se você colocar isso muito exacerbado, as pessoas ficam confusas. Você se torna fonte de ódio por pessoas que fazem parte de uma religião. Mas a palavra em si, ela não veio do própria origem hebraica, ela veio da própria origem grega, veio da própria origem judaica, tá me entendendo? Então, essa palavra demônio foi criada pelos gregos. Significa uma voz interior. Você tá me entendendo? Uma voz interior. Ou Deus, ou o ego que vive dentro de cada ser humano, dentro de nós. E que nos aconselha, mas também pode ser a fonte de ódio, ou seja, a voz interior, o ego do ser humano. Certo? A palavra demônio foi adicionada pelos gregos com esse sentido. Não quer dizer que é um ente espiritual, não. Você está me entendendo? É outra passagem do qual as pessoas elas ficam adicionando coisas, você está me entendendo, a um sentido que é totalmente oposto. Certo? Essa questão de demônios e que é do mal foi também adicionada pelo cristianismo. Você está entendendo? Mas essa palavra foi adicionada na Septuaginta, ou seja,
essa palavra também foi adicionada, não a palavra que veio do original, não. Você está me entendendo, meu irmão Rubens? Agora, existe uma palavra que vocês aquilatam. Lúcifer, por exemplo, você já explicou. Lúcifer, ela significa estrela da manhã, certo? O planeta Vênus, certo? Que luminoso, portador da luz. A palavra Lúcifer, você também já sabe, né, meu irmão Rubens, que a palavra Lúcifer também foi adicionada, certo? A palavra Lúcifer, né, também foi adicionada. Então, você já até explicou isso. Você está me entendendo? Lúcifer em hebraico significa Eliel Ben Shakar, certo? Em grego, na Septuaginta, que é Oxforo, é uma palavra do latim, Lucifer, certo? Que se diz portador da luz, representa a estrela da manhã matutina, estrela d'alva, planeta Vênus. Se você for colocar Lúcifer como o opositor, certo? Você vai ver que não tem nada a ver, porque se você for lá em Apocalipse, lá já no finalzinho, você vai ver que o próprio Criador foi opositor. Então o cristianismo deveria colocar o Criador como o Lúcifer. Então, a palavra que está lá não está como Lúcifer, não, está como estrela da manhã. Só que estrela da manhã é Lúcifer. Então, entendeu? A palavra Lúcifer, ela significa simplesmente portador da luz, estrela da manhã. Você está me entendendo? Isso era colocado no significado como também caluniador ou acusador, certo? Que ela veio para aquilatar um rei assírio da Babilônia. Então, um substantivo, o Lúcifer é um substantivo que foi adicionado também, meu amado. Foi adicionado. Essa palavra não existia. Foi adicionado, certo? Então, você pode ver, por exemplo, em 2 Pedro capítulo 1, verso 19, 2 Pedro capítulo 1, versos 19, fala isso. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazei em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva, ou seja, Lúcifer, surja em vossos corações. Ou seja, a palavra Lúcifer estava significando ali, que era estrela d'alva, era para estar colocada a palavra Lúcifer nesse momento, só que não foi adicionada, entendeu? Então Lúcifer não significava simplesmente uma pessoa que na realidade faz o mal, uma entidade que faz o mal, não. E simplesmente algo que vai ao contrário, certo? Algo que vai ao contrário da vontade do Criador, à vontade de algum indivíduo, da mesma forma da mesma forma que diabo, que é um opositor, um adversário, da mesma forma que Lúcifer, que é um opositor, certo? E demônios também, que é uma oposição. São todas palavras, certo? Uma é grega, a outra é latina, mas são o mesmo entendimento, viu, meu amado? É o mesmo entendimento. É uma estrela, que chama Vênus luminoso, que era um rei de Assírio, um rei assírio da Babilônia. A palavra Lúcifer tinha esse significado, só que o cristianismo pegou e modificou isso tudinho. Então, você tem que ver a etimologia da questão. Eu só não tinha colocado isso porque poderia soar de uma forma arrogante, mas já que teve um cidadão que teve mais ousadia, como de fazer até um vídeo pequeno e estar colocando, explicando isso para você, eu estou colocando, porque eu já tinha falado isso de forma mais pacata, entendeu? Só que ficaria algo, como é que eu posso dizer, podia soar como uma arrogância, e não era, só simplesmente uma explicação. E a palavra que é mais antiga,
certo? A palavra que é mais antiga na escritura hebraica é Satanás ou Satã, do hebraico, significa também adversário ou acusador, certo? Que é um termo originado da tradição judaico-cristã, que antigamente era aplicado à encarnação do mal em religiões ditas monoteístas, certo? A origem da etimologia também, aqui, adversário acusador, assim como o árabe, shaitan, deriva da raiz semítica, shitn, e ser hostil de acusar. No Tanakh, utiliza a palavra para se referir a adversário opositor, da mesma forma, entendeu? Que Lúcifer, que diabo, que demônio. E, entendeu? Então, é simplesmente alguém que se opõe a alguém, a alguma vontade de alguém ou do Criador. Então, essa interpretação de Satanás é a mais correta, certo? Essa palavra existia na mais antiga escritura que temos, que ela veio do hebraico, a palavra Satanás, certo? A palavra diabo, Lúcifer, demônios, ela foi adicionada, as duas gregas e outra latim. Então, o que acontece? Foi adicionada, ela significa simplesmente adversário e opositor de alguma coisa, ou da vontade do Criador, certo? Ou da vontade de um indivíduo para com o outro, um adversário, um acusador, alguma coisa que acusa para o bem, mas é um indivíduo, não uma entidade espiritual maligna, entendeu? Então, só deixando bem claro em relação a isso. Já a questão que ele colocou em relação a Caim, está correto, meu amado. Quando ele fala em João 8,44, no qual você citou naquela passagem, ele foi homicida desde o princípio, ele está se referindo a Caim, meu amado. Isso aí é muito bem claro. Eu só não coloquei isso antes para que isso não venha, digamos, como eu disse, soar como arrogância, não é. Eu só estava dando uma explicação para que você passe isso para o sistema que está no engano, que é o sistema religioso, que eu considero seus vídeos muito bons, seus vídeos da irmã Elália. Então, essa passagem do qual fala, que até o irmão Vitor Medeiros colocou, ele está correto, meu amado. Ele fala que Caim, não existe uma entidade, uma opositora do mal, existe sim uma pessoa que faz a vontade contrária do Criador, e essa pessoa que faz tais coisas é considerada o diabo em relação ao Criador, mas não a entidade do mal, e sim um indivíduo propriamente dito, ok? Um abraço para o irmão Rafael Nascimento.